Pode falar? Tô falando? Por favor. Durante a pandemia, é uma das coisas que veio muito forte, porque muita gente me ligava do mundo todo e a gente conversava. E eu me lembro que... Eu fui um. Foi um deles. E eu me lembro que uma das coisas que foi bem forte para mim foi aquela cena de Apocalipse, quando João ele está chorando porque ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para o livro. E a promessa que Jesus deu para ele no final do capítulo 3 de Apocalipse, né? É porque eu acho que ele estava um pouco até deprimido no final do capítulo 3, porque ele viu todos os defeitos das 7 igrejas, ele já estava surtando, quase batendo em todo Faz mundo. sentido. Né? Fala, misericórdia, já não quero nada. O Senhor fala, relaxa, filho, sobe para cá que eu vou te mostrar o futuro. E aí, daí a pouco, ele está diante dos santos, os seres viventes, mas aí ele tem um outro impasse. Ele vê o livro e ele descobre que ninguém é digno de abrir o livro ou desatar o livro. Então, o desespero vem. E agora? O que a gente vai fazer? E agora? Não tem futuro. Porque se o futuro está nesse livro, se o que ele falou está nesse livro, não sei se faz sentido o que eu estou falando para vocês, o que vai acontecer agora com o futuro? De repente, ele ouve uma voz de um dos anciões dizendo, não chore não, porque o leão da tribo de Judá, o Senhor falou comigo, Judas, eu preciso de anciões nesses dias, que sejam parecidos com esse. Que diga para a minha igreja, não chora não perde esperança não, porque o leão da tribo de Judá... Eu continuo crendo, Douglas, que a esperança da igreja é o leão. É o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Eu continuo crendo, Fábio, que é Ele. E nós precisamos de anciões, de presbíteros, de homens amadurecidos, que virem para a igreja e digam, sabe uma coisa, você já tentou tudo. Volta para o seu primeiro amor. Volta a pregar o evangelho simples. Existe um desespero no espírito, no meu espírito, para ver um retorno ao evangelho onde Jesus é o centro, onde não são homens, onde não são estratégias, onde não são modelos, onde nós falamos, sabe de uma coisa? O futuro não está se alguém apresentar um novo modelo, mas em retroceder, né? Parece uma palavra ruim, né? Mas voltar a pregar Jesus, a viver Jesus, a falar sobre a obra da cruz. Né? E eu creio que está na hora da gente falar, igreja, preocupa não. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Emanuel. Então, eu acho que o que aconteceu com a gente foi isso. O que acontece comigo é isso. Meu coração queima por Jesus. E se você pergunta, Judson, o que você deseja ver a igreja? Eu desejo ver a igreja brasileira queimando por Jesus. Não é místico, não me entenda mal. Claro que às vezes eu fico emocionado, eu choro, mas é uma decisão pensada, genuína, verdadeira, amadurecida, equilibrada. Eu pesquisei, eu pensei e eu descobri que não há outra opção senão retornar a um evangelho onde não são os métodos. Eu não queria pregar para vocês, estou pregando, né? Fico empolgado. Mas onde não são os métodos. Eu estava falando esses dias com os irmãos que tem um programa na televisão, não sei se já assistiu no Netflix, eu acho que é a Netflix, chama Acumuladores, não sei se passa aqui no Brasil. E eu falei, a igreja, de certa forma... Né? Eu lembro que um dos programas tinha uma senhora que ela perdeu tudo na casa dela. Ela estava cheia de coisa na casa, que ela acumula uma doença, né? E aí, a netinha dela não podia visitar ela. Os filhos dela não podiam visitar porque não tinha espaço para receber os filhos. Não dava para entrar na casa. Nossa. E aí eu estava pensando, de certa forma, nós nos tornamos acumuladores. A gente tem todo um método novo que apareceu. A gente tem todo o sistema novo. A gente tem toda a estratégia nova que, às vezes, nós não temos lugar para os filhos e para os pequeninos. E o que a gente precisa é limpar e trazer o simples, que é o Cordeiro de Deus, que é o Senhor, que é Jesus. Não sei se faz sentido. Faz muito sentido, faz muito sentido. Eu acho isso muito interessante, Fábio, desculpa cortar, mas a revelação que a gente tem de Jesus e de quem Ele é, dita a maneira como a gente anda em muitas coisas. Eu estava pensando, quando você estava falando, a Bíblia fala que foi Jacó, né, que trabalhou pela primeira por Raquel, e aí ele foi enganado.
e aí depois ele trabalhou mais 7 anos para ela, e aí o texto diz que para ele os anos que ele trabalhou foram como nada. Quando você tem um amor, quando você tem um Senhor, que você tem a revelação da beleza de que Ele é, o que você tem que deixar de fazer ou não fazer para estar com Ele é como se fosse nada. Eu acho que esse relacionamento com Jesus e essa jornada da santidade, né, ou da santificação, à medida que a gente sabe, meu Pai, eu faço qualquer coisa para estar com o Senhor. Eu faço qualquer coisa para estar perto do Senhor e para não te desagradar. E eu creio que esse batismo veio sobre a nossa geração de alguma forma. Douglas, se eu olho para trás, a gente cometeu tantos erros que a gente pode fazer muitos podcasts só para falar dos nossos erros. Mas sabe de uma coisa? Havia um santo zelo pela presença. Tipo assim, uau, ele está aqui. Isso foi na década de 80? Na década de 80, na década de 90, a gente falava, ó, Jesus. Ó, Jesus. Sabe, a obra da cruz. Havia uma paixão por Jesus e uma paixão pela obra da cruz e um zelo de dizer, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? A gente só quer te agradar, Senhor. Então, a adoração não nasceu naquela época, as nossas canções, porque a gente pensou, vamos gravar alguma coisa. Que dá certo. Que dá certo. Ou vamos fazer uma conferência. A gente juntava, era eu, a galera toda, a gente juntava porque a gente suspirava. Não sei se faz sentido. A gente suspirava por Jesus. A gente suspirava para que Ele nos visitasse. A gente não suspirava para que nós fôssemos conhecidos. A gente não suspirava para que nós tivéssemos um ministério. A gente só falava, Senhor, não nos deixa fora da sua agenda. A gente suspirava, não sei se parece loucura, mas a gente suspirava, Jesus, onde que o Senhor está? É lá que eu quero montar a minha tenda. Aonde que o Senhor está movendo? É lá que eu quero habitar. O que o Senhor está fazendo? Então, disso nasceu algo que a gente nem sabe explicar direito, mas eram meninos e jovens desesperados para, de alguma forma, de alguma forma, ser tocado e tocar Jesus, né? E sem querer, a princípio você tem aquela imaturidade, você acha que você está reinventando o cristianismo, né? A gente tem essa coisa, só a gente tem a revelação da coisa. Daí a pouco você começa a dizer que na verdade, os nossos pais também suspiravam quando eles cantavam aqueles hinos antigos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Tudo entregarei. Sempre havia um suspiro para esse manifestar de Jesus, né? E era a mesma coisa que o Senhor está fazendo com a gente. É Jesus, é Jesus. E eu estou tão desesperado, como eu estava desesperado naqueles dias, para que a igreja se apaixone pelo Cordeiro de Deus.